Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu faço curso de saúde mental no Instituto Olhos da Alma Sam e eu sou recém-formada em psicologia. Bom, o motivo que eu tô aqui, fez com que eu viesse aqui, foi para compartilhar um pouquinho, assim, da minha história, né, que está começando agora com essa área, com a psicologia, e para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência também de estar fazendo curso de saúde mental no Instituto Olhos da Alma Sam. Já para adiantar, está sendo uma experiência incrível. Foi a primeira porta, né, que se abriu para mim dentro da área da psicologia. E eu estou me fazendo, vamos dizer assim, nesse lugar, né, me construindo. Os meus primeiros passos estão sendo ali. Mas tá, vamos voltar um pouquinho no porquê que eu fui para psicologia, né? A verdade é que eu não tive um porquê bem definido. Na época de escolher qual graduação que eu iria fazer, né, me vinha na cabeça a psicologia, mas eu não tinha um porquê definido, porque eu não tinha passado por nenhum processo psicoterapêutico e não tinha leitura também, não conhecia, ouvia falar sobre Freud, por exemplo, mas não tinha leitura sobre ele. Então, quando eu pensava, na época eu estava muito, só para contextualizar um pouco, estava muito envolvida com a música, toco violino. E aí, como primeira possibilidade, aparecia a música, né? Até por incentivo das pessoas próximas e tudo. Mas aí, quando eu tentava me imaginar em algum lugar, me vinha na cabeça a psicologia. E foi o que eu fiz. Em 2015, eu entrei para o curso de psicologia na PUC Goiás. Nesse período, eu me afastei um pouco da música. O meu primeiro contato com a psicologia foi, de fato, dentro da graduação. E aí foi aí também que eu comecei, que eu vi a necessidade. Antes eu já reconhecia a necessidade, né? Mas aí eu fiz um movimento de procurar psicoterapia e comecei o meu processo psicoterapêutico, já no início nos primeiros anos da graduação, né? No primeiro momento, quando eu entrei para o curso, eu fiquei um pouco confusa. No sentido de, será que eu estou no lugar certo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou nesse lugar, sendo que eu não tenho um porquê aparente, né, que me trouxe até aqui? Sendo que eu já tinha uma coisa já meio que estruturada da música, era incentivada aí para o lado da música. E aí, nesse período da universidade, eu me afastei mais dessa minha outra grande paixão, que é a música. E ficava tentando encontrar sentido e lugar para cada coisa, né? O lugar da psicologia para mim, o lugar da música, e na verdade, hoje eu vejo que faz tudo parte de um processo que a gente vai caminhando e vai se construindo, né? Fui durante o curso conhecendo, né, as diversas áreas de atuação dentro da psicologia, as diversas abordagens que a gente tem. E dentro dessas abordagens que a gente tem contato, né, na universidade, é que eu mais me aproximei, é que eu tive mais afinidade foi a Gestalt terapia. Muito por conta dos pressupostos filosóficos dela, né? Quando foi, tô tentando assim ser bem resumida, quando foi no final de 2018 para 2019, que eu já ia entrar no meu último ano da graduação, vem, né, a necessidade da gente afunilar o nosso olhar para uma abordagem, para qual área que a gente vai, para poder escolher os estágios. E quando a gente está dentro da universidade, é muito uma ansiedade também, como se aquilo fosse meio que determinar alguma coisa, né? Enfim, eu percebi que eu não tinha um olhar afunilado no sentido da abordagem, não tinha um chão firme para poder pisar ainda. Sabia que a abordagem que eu mais me identificava era essa, era a Gestalt. Então, na hora de escolher qual estágio que eu iria, eu decidi que eu não queria clínica. Não queria fazer clínica no estágio final da universidade. E aí foi quando, em 2018, também eu tinha tido a oportunidade de conhecer um CAPS e me encantei pelo trabalho no CAPS. Nas duas vezes que eu fui no CAPS, eu falei, tá, eu vou tentar fazer um estágio em um CAPS. E tive a oportunidade, então, em 2019, passar o ano todinho em um CAPS Infanto Juvenil daqui de Goiânia. E foi uma experiência, assim, incrível. De verdade. Muito incrível. Acho que, assim, o principal ponto que eu fiquei admirada foi a atuação, né, a troca com a equipe multiprofissional. A gente sabe que tem certas dificuldades, né, dentro dos CAPs, enfim. Mas eu fiquei muito encantada com o trabalho da equipe multi. Foi aí que eu tive a experiência, né, a oportunidade de fazer atendimento individual, porque nesse CAPS se faz, né, os atendimentos individuais,
Tive a oportunidade de fazer atendimento grupal também. E as outras trocas de experiências, né? Então foi isso. Eu fiz meu estágio final dentro do CAPS. Sobre em relação a isso da abordagem, para poder fazer os atendimentos, eu bebi ali do que eu conhecia e do que da Gestalt, né? Que era a abordagem que eu tinha mais afinidade, então daquilo que eu já tinha estudado. E um pouco também o meu supervisor no CAPS, ele era psicanalista, e ele trazia um pouco sobre o olhar dele também, né? E em várias conversas nossas, minha com ele, tentava me puxar, ele falava, Jéssica, já leu sobre Jung? E aí eu sempre ficava naquela que não tenho vontade, assim, não, ponto. Tenho vontade, mas eu não caminhava, sabe, em direção para isso, eu não conhecia nada. E ele sempre trazia isso. Quando foi no meio de 2019, né, ano passado, eu fui procurar uma outra psicoterapeuta para mim. E aí me indicaram o Instituto Olhos da Alma Sã. Eu passei pela triagem, né, da clínica social e comecei o meu processo psicoterapêutico. Então, nessa de, você conhece Jung, não conhecia nada, meu primeiro contato com a psicologia analítica foi no meu processo psicoterapêutico. E eu fui me encantando também com, com a forma, né, com a atuação da minha psicóloga, com o acolhimento, e fui encantando pelo local também, pelo instituto. Foi aí também que eu reencontrei o Jorge, porque na verdade eu já conheci o Jorge muitos anos atrás por conta da música. Enfim, mas ainda não tinha nada, nenhuma pretensão de nada, né? E aí foi final de 2019, eu ia concluir o estágio, ia concluir a faculdade, ia colar grau no início desse ano. Tava muito ansiosa, né? Aquelas ansiedades tipo, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Tô formando, não tenho abordagem definida, não sei ainda se eu vou querer atuar na clínica, o que eu vou fazer, né? Sei que eu tô encantada, tô apaixonada pela saúde mental, tenho que continuar estudando, o que eu vou fazer? E aí saiu o edital do Instituto para o curso de saúde mental na perspectiva analítica. E eu falei, a oportunidade, vai juntar o útil ao agradável, né? Estou apaixonada pela saúde mental, pretendo continuar estudando, não conheço nada da psicologia analítica, então bora lá. E aí comecei a ler o material que é colocado, né, para passar pelo processo seletivo, passei pelo processo seletivo e comecei a minha experiência no Instituto e com o curso esse ano. E assim, como eu comentei lá no início do vídeo, né, eu tô encantada. Encantada com a abordagem analítica. Ainda não sei, ainda tô no meio do processo, né, se vai ser esse chão que eu vou pisar, se vai ser essa lente de fato teórica que eu vou seguir. Mas ela me trouxe até quando a gente vai ler a história do Jung e tudo, né? E ela tem me oferecido, vamos dizer assim, uma ampliação sobre a forma de olhar, né, o ser humano. E, bom, as aulas, elas têm acontecido agora em épocas de pandemia, né, online. A gente se encontra por Skype. Tem os vídeos também, né, que os professores disponibilizam para a gente com todo o conteúdo. Tem as atividades para poder a gente fazer. Eu acho que eu já falei dos textos, ou não? Tá. Se eu não falei, eu vou falar. Se eu falei, eu vou repetir. Se eu não falei, eu vou falar agora. Tem os textos também, os livros, né, que eles disponibilizam para a gente poder a gente estudar. E a gente tem a oportunidade, assim, uma oportunidade incrível, que é atuar dentro da clínica social no Instituto. Eu comecei a atuar, se não me engano, no final de março. Então, a gente tem essa oportunidade também e o acompanhamento, né, pelas supervisões clínicas, que acontecem 2 vezes por semana, que é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E é isso, né? Os atendimentos agora, por conta da pandemia também, a gente está... Agora voltou presencial, né, mas a gente tem atendido. Está tendo a oportunidade de fazer os atendimentos online pela clínica social. Também, então, a gente... É uma experiência, assim, completa, né? E é isso, assim, eu resumi, bem resumido mesmo, toda a história. Mas de toda a minha história, assim, da mensagem que eu quero passar, eu acho que o que fica são 2 palavras, que é possibilidade e oportunidade, né? Que é o que eu percebo em mim. Eu me descobri dentro desse processo todinho da psicologia, ainda continuo me descobrindo, mas como um ser de possibilidades, né? A gente precisa fazer
dessas possibilidades, oportunidades, né? Oportunidades de crescimento. Então, se você está tendo contato, se você tem interesse, está tendo contato com esse vídeo, né? E tem interesse em fazer o curso, né, no Instituto, vai fundo. Faça dessa oportunidade, ou dessa possibilidade, faça dessa possibilidade uma grande oportunidade para você de crescimento também, porque para mim está sendo incrível. E é isso, gente. Muito obrigada por me escutar e um abraço bem forte, de longe, né? Tchau, tchau.